Dá dicas pra gente lá, como é que se utiliza o extintor. O que eu tenho aqui é de pó químico, tem outros tipos? Tem outros tipos e é justamente isso que nós vamos abordar nessa entrada ao vivo, junto com o Tenente Matheus do Corpo de Bombeiros, que esteve conosco na reportagem lá do edifício, explicando alguns pontos ali do que deve ser melhorado para aumentar a segurança dos condomínios. Bem, e aí nós mostramos os extintores, mas paira uma dúvida no ar, né? Qual extintor é para determinado tipo de material? Por isso, nós vamos tirar essas dúvidas e de como manusear o equipamento. Muita gente não sabe, né, manusear um extintor, né? Boa tarde mais uma vez, Tenente. Boa tarde a todos. Boas parte das pessoas, elas entendem que o extintor é uma coisa só. E na verdade não, a gente tem basicamente 3 tipos de extintores. O primeiro deles ali é o extintor de água, né, classe A, que vai servir para materiais sólidos, por exemplo, plástico, tecido, um sofá que esteja pegando fogo, a gente vai usar o extintor classe A, um extintor de água pressurizado. Esse outro extintor é um extintor classe B e C, que vai se destinar a líquidos e gases inflamáveis e equipamentos energizados. Tudo bem? E esse extintor também é um classe B, classe C com gás carbônico. Vai se destinar a mesma coisa que o outro extintor, a diferença é que ele não vai deixar resíduo. Por exemplo, lá na redação, ele está com extintor de pó, se ele usar o extintor de pó lá na redação agora, vai acabar com o programa, porque vai sujar tudo, vai fazer uma grande névoa de pó, sendo que se ele usasse o de gás carbônico, ia ser tão eficaz quanto o de pó e não ia deixar esse resíduo no ambiente. Basicamente, a gente pode diferenciar esses dois extintores pelo resíduo. Tenente, todas as informações, até para quem fala, meu Deus do céu, eu não consegui prestar atenção agora. Bem, todas as informações do que o extintor combate as chamas estão aqui, né? Aqui no rótulo do extintor, a gente tem aquele indicado, né? No caso, esse extintor indicado pela classe B e classe C, líquidos e gases inflamáveis e equipamentos energizados. Esse extintor, se eu utilizar ele, por exemplo, na classe A, que é a classe que ele não é a mais indicado, eu não vou causar prejuízo nenhum para o operador do extintor. Ao contrário desse primeiro extintor. O extintor de água, se eu utilizar ele num líquido inflamável ou num equipamento energizado, posso causar um dano ao operador, uma lesão ao operador. Por isso que ele vem indicado aqui, proibido a utilização em líquidos inflamáveis e proibida a utilização em equipamentos elétricos. Isso é básico, né? Todo mundo sabe, a água a gente não pode usar em equipamentos energizados, mas de qualquer forma vem escrito no rótulo dele, isso vem indicado de forma bem clara. Ali agora a pessoa está no prédio dela, no condomínio onde mora ou no trabalho, e como ela pode ver que o extintor está dentro da validade? A gente pega aqui o extintor, por exemplo, o extintor de pó, a gente tem esse selo aqui do Inmetro. Aqui você tem a indicação abreviada dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente até dezembro. E aqui os anos, 15, 16, 17 e 18. No caso, esse extintor, 16 está esse furinho, né? Então ele foi recarregado em 2016 e seguido do segundo J. Então ele foi carregado em agosto de 2016. Todo extintor tem validade de 1 ano. Então a carga dele é válida até agosto de 2017, até agosto desse mês. Até o dia 31 desse mês, esse extintor ainda está válido. Após o dia 31, já não tem mais serventia. Dá para a gente demonstrar como se utiliza um extintor? Ô Piqui, É sempre bom, Piqui, né? É sempre Tenente, bom ter essas informações, né, William? Porque a nossa intenção aqui é de que nunca possa precisar utilizá-lo, mas se precisar, tá aí as dicas do bombeiro. Desse extintor eu já tinha retirado o lacre, que é esse lacre aqui. Antes de usar, eu vou retirar esse lacre do extintor. Em seguida, vou tirar essa trava, que é só puxá-la. Antes da gente usar o extintor aqui, o William tem uma pergunta a fazer. Pode falar, não, William. Não, na verdade não é nenhuma pergunta, mas o Tenente falou a respeito da água pressurizada, o extintor de água pressurizada, que todo mundo sabe que se você utilizar de forma errada pode causar um prejuízo. E aí eu dizia aqui, não, Tenente, não é todo mundo que sabe não, porque muitas vezes a pessoa nem lê o que está lá no rótulo. Tem o fogo ou o problema ali, a pessoa pega o primeiro extintor que tem e vai lá e tenta apagar. Às vezes é de água pressurizada e isso pode causar um problema para a pessoa. Então quis que a gente só demonstrasse novamente o da água pressurizada, onde é proibido utilizar, para que as pessoas fiquem com isso na cabeça. Quando elas vejam lá água pressurizada, pelo amor de Deus, não utilize em
líquidos inflamáveis e equipamentos eletrônicos, porque aí você pode ter um prejuízo, você ter um prejuízo e aumentar até o incêndio. Tô certo ou tô errado, tenente? Tá certo. No caso de líquido inflamável, se a gente utilizar água, a gente pode agravar ainda o incêndio. E no caso de equipamentos energizados, a pessoa pode sofrer uma descarga elétrica. Então é isso que eu queria que a gente assim, só não reforçasse. É só utilizar o extintor, né? Bem, agora, William, o Tenente Matheus ele vai demonstrar pra gente como utilizar o extintor de incêndio. Aqui, esse é o de água, Já né? tirei o lacre, né? Tirei a trava. Vou segurar o extintor, direcionar para a base do fogo, onde vai estar o fogo, e vou apertar essa parte para baixo, juntando as duas e jogando no material que estiver pegando fogo. Sempre na base. Sempre na base do fogo. Vai lá, Piqui, você. Claro que isso nós Vai, Piqui, estamos você. mostrando que é um combate, um primeiro combate. E Tenente, Vamos lá, você vai. aqui que ele já tá querendo que eu faça É lógico, aqui. porque é lógico. Tenente, é o seguinte, isso é o primeiro combate, mas a partir de qual momento que a pessoa não deve chegar até o fogo, até o incêndio, que isso é importante também, né, para não haver vítimas. Os extintores vão ser basicamente utilizados pela brigada de incêndio ou por qualquer pessoa habilitada, né, que conheça o extintor e possa utilizá-lo. Eventualmente o bombeiro, até numa ocorrência, pode chegar, dependendo da quantidade de fogo, ele pode achar mais conveniente utilizar um extintor do que utilizar a própria viatura, dependendo da situação. Então, a partir do momento que a pessoa vê que o fogo tomou uma proporção muito grande, que ela não vai conseguir combater com o extintor, ela tem que sair e deixar uma a carga pergunta do pro bombeiro. O tenente. importante é, por menor... Tenente, Pode falar. rapidamente, a pergunta é simples. A pessoa que não conhece, não sabe manusear, é melhor ela não tentar manusear o extintor de incêndio ou, para combater o fogo, ela deve manusear, soltar essa trava, apertar e... Porque muitas vezes a pessoa não sabe manusear, não tem nem ideia. Ela precisa ter pelo menos o conhecimento, né? Não, o ideal é que a pessoa que não tenha feito treinamento, não conheça o equipamento, não utilize. Porque, como a gente já falou, pode haver um risco à sua integridade física. Ela utilizar a água, por exemplo, no equipamento energizado ou no líquido inflamável. A pessoa habilitada, ela vai utilizar o extintor. Por menor que seja o foco do incêndio, o importante, a primeira providência dela, a primeira providência a ser feita é ligar o 193. Acionar o corpo de bombeiros para que a viatura saia do quartel e inicie o deslocamento até o local da ocorrência. Se nesse intervalo de tempo a pessoa com o extintor conseguir debelar o incêndio, conseguir apagar o fogo, excelente, ela liga novamente o 93, informa que o incêndio já foi controlado, ainda assim a viatura vai se deslocar até o local, vai ser feita uma vistoria pelo corpo de bombeiros para verificar se o local realmente está em segurança. Muito Tá obrigado. certo. Então, para encerrar, William, Ah. eu vou aqui demonstrar como se faz, né? Vamos ver se eu aprendi. Estou sem o seu retorno. Bem, porque eu já fui brigadista de uma escola que eu trabalhei. Então, vamos lá, Tenente, por favor. Só segura o microfone Queria aqui. agradecer ao Tenente Atenção. Matheus, muito obrigado, Alexandre Piqui, olha lá, o nosso tá vendo brigadista de plantão. Bem, Muito obrigado pelas dicas, pelas informações. Você tome cuidado, tem que ter aí o treinamento para poder fazer o uso do extintor. Tá bom? O que o Piqui tá falando lá? Nossos brigadistas, seu Marcílio, seu Robson, pessoal aí que, ó, na hora do perrengue lá na TV já tem já. Graças a Deus. O seu Marcílio, a gente fica ali, né, torcendo pra não ter nada, né? Mas é importante ter esse curso. Isso, com certeza, é muito importante. Boa. E o importante é a brigada disseminar o conhecimento que ela recebe também. Então, a gente tem os brigadistas nos prédios Beleza. residenciais. O importante é que elas repassem esse conteúdo para os demais moradores para que mais pessoas consigam operar o extintor de incêndio no caso de uma emergência. Tenente, muito obrigado pelas informações. É com você aí, William. Obrigado, Piqui. Obrigado, Tenente Matheus. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros, nossos grandes heróis, sempre dando dicas aí importantíssimas.